Boa tarde, meus irmãos e minhas irmãs em Cristo. Boa tarde, meus amigos e minhas amigas em Cristo. Hoje, 2 de agosto de 2025, estou preparando mais um vídeo com mais uma leitura bíblica, com um devocional diário. E que, através dessa leitura que eu for fazer, vai ser é, uma leitura boa para mim, entender um pouco melhor sobre o que vai falar agora. Então a gente tá em segunda epístola do apóstolo São Paulo aos Coríntios. É o Coríntios 1 inteiro e o 2 até o 4. Começa, ele fala sobre ah, o título é Prefácios e Saudação. Ele fala assim: Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de Deus, é o irmão de Timóteo, a igreja de Deus que está em Coríntio, com todos os santos que estão em toda a Acácia. Graça a vós e paz de toda parte de Deus, nosso Pai, e da do Senhor Jesus Cristo. O outro título é Ação de Graça de Paulo pelas consolações que Deus lhe concedeu. Também fala assim: Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai das misericórdias, é o Deus de toda consolação. Aquele que nos consola em toda a nossa tribulação, para que também possamos consolar os que estiverem em alguma tribulação com a consolação com que nós mesmos somos consolados de Deus. Porque como o, porque como as aflições de Cristo são abundantes em nós, assim também a nossa consolação sobeja por meio de Cristo. Mas se somos atribulados e para a vossa consolação e a salvação, ou se somos consolados para a vossa consolação, é a qual que opera, suportando com paciência as mesmas aflições que nós também padecemos. É a nossa esperança acerca de vós, e firme sabemos que, como sois participantes das aflições, assim o serei também das consolação. Porque não queremos, irmãos, que ignoreis a tribulação que nos sobreveio na Ásia, pois que, pois que fomos sobremaneira agradáveis mais do que podíamos suportar, de modo tal que, até de vida desesperamos, mas já em nosso mesmo tínhamos a sentença da morte, para que não confiássemos em nós, mas em Deus, que ressuscita os mortos, o qual nos livrou de tão grande morte e livrará em qualquer esperança. Esperamos que também nos livrará ainda, ajudando-nos também vós
com orações por nós, para que pela mercies que por muitas pessoas não foi feita, por muitas também sejam dadas graças ao nosso respeito. Outro título: por que demorou Paulo a sua ida? Porque a nossa glória é estar o testemunho da nossa consciência de que com simplicidade e sinceridade de Deus, não como sabedoria carnal, mas na graça de Deus temos vivido no mundo e maiormente convosco. Por quê? Porque nenhum outro coisa vós escrevemos, senão as que já sabem, ou também reconheceis a esperança que também até os fins a reconhecereis, como também já em parte reconhecestes em nós, que somos a vossa glória, como também vós sereis a nossa no dia do Senhor Jesus. E com essa confiança quis primeiro ir ter convosco, para que tivéssemos uma segunda graça. E por vós passar a Macedônia, e da Macedônia ir a outra vez ter convosco e ser guiado por vós a Judéia. E deliberado isso, usei porventura de leviandade, o que delibere segundo a carne, para que haja em mim sim, sim e não, não. Antes, como Deus é fiel, a nossa palavra para convosco não foi assim, e porque o Filho de Deus, Jesus Cristo, que entre vós foi pregado para nós, isto é, por mim, e Silvano e Timóteo não foi assim, e não, mas nele houve assim. Porque todas quantas promessas há de Deus são nele sim, e por sim, e por ele o amém, para a glória de Deus por nós, para que mais o que nos confirme convosco em Cristo, e o que nos ungiu é Deus, o qual também nos selou e deu o penhor do Espírito em nosso coração, o qual também nos selou e deu o penhor do Espírito em nosso coração. Invoco, porém, a Deus por testemunha sobre a minha alma, para que para vós poupar não tem agora ido o Corinto. Não tenhamos domínio sobre a vossa fé, mas porque somos cooperados. Vosso gozo, porque pela fé estáis em pé. Em 2. Mas deliberei isso comigo mesmo, não ir mais ter convosco em tristeza, porque se eu vos entristece, quem é que me alegrará?
sendo aquele que por mim foi contristado. E escrevi-vos isso, mesmo para que quando lá for, não tenha tristeza da parte dos que deveriam alegar-me. Confio em vós todos de que a minha alegria é a de vós, é a de todos vós, porque em minha tribulação e angústia do coração vos escrevi com lágrimas, mas não para que vós entristecesses, mas para que conhecereis o amor que abundantemente vos tenho. Então, através dessa leitura que eu fiz agora em 2 Coríntios 1 e 2, foi uma coisa bastante. Foi bom para que eu conseguisse entender um pouco melhor sobre as leituras bíblicas e que cada vez mais conseguiremos entender um pouco o que Deus está falando através da Bíblia Sagrada. É verdade mesmo. Esse foi esse foi dado uma leitura que eu fiz e que agradecer a Deus também. E aqui quem tá falando aqui é o Juliano May, conhecido como Ju Clock, de todas as plataformas digitais. Então, é isso então. Um beijo, um abraço a todos vocês e até amanhã, se Deus quiser, há de querer. Assim seja, meu Senhor. Amém.